O papo de hoje é sobre a obsessão silenciosa de saber o que os outros pensam da gente. Desde reler mensagens procurando subtexto até fazer aquela ego search no Google. Tudo vira tentativa de controlar a própria reputação. Vamos falar sobre como essa preocupação constante com a opinião alheia alimenta ansiedade, insegurança e uma vigilância interna sem fim. Um episódio sobre desapego, limites emocionais e o alívio que existe em aceitar que a gente nunca vai saber e nem precisa saber o que todo mundo pensa sobre nós. Nossa, tem que ganhar Tem que dinheiro. estudar, tem que ler tem que comer mais. bem. Acho que tem que fazer as unhas. Tem que comprar malhar mais. Ai, ninguém tem que nada. Oi, Mareu. Oi, Pri. Oi, gente. Olá. O que vocês pensam sobre a gente? Não sei se eu Queremos quero saber? Então, fica aí a dúvida, né? Mas acredito que, né, se você tá aqui ouvindo, pelo menos um pouquinho você gosta, vai? É. A não ser que nem a gente falou no episódio Ouve passado, pra vem pra passar. passar raiva. Vem pra passar raiva? Não. Dando audiência é o que importa. Aquelas. O que importa é o que vale é o engajamento. O que vale é o engajamento. Mas é impossível, acho, não ter curiosidade sobre o que as pessoas pensam. Sim. É, eu acho que tem aquela. Já entrei no tema, gente, perdão. Acho que não tem como ser tão desprendido assim, né? Talvez que gostaríamos. Sim. Mas eu acho que é da natureza humana, da Sim. vida em sociedade e também pior para nós mulheres. Com toda certeza. Mas eu acho que também ser tão desprendido, assim, de não se preocupar nem um pouquinho, talvez não seja de todo bom. Vai, eu acho que Tá tem meio sem noção? Isso. Tá, faz sentido. Talvez seja necessário para criar um termômetro social bom. Sim, sim. Pelo menos assim, acho que nesse ponto de educação, Uhum. sabe? Acho que mais na Isso. questão do comportamento do que, sei lá, de falarem sobre algo da sua aparência. Sim. Então, assim, ter um limite, né? Como sempre, a palavrinha que Isso. sempre aparece aqui. Palavrinha Oi, mágica, limite. Ter esse equilíbrio e limite sempre, Sim. né? O equilíbrio entre o pensar o que vão falar sobre você e por isso você ter um comportamento de preocupar com o próximo, de educação e tudo mais, uma empatia, mas não fazer com que isso seja algo que domine a sua vida, sabe? Tipo, Sim, que vira vire uma obsessão. uma dúvida que vire obsessão e ansiedade, porque eu acho que o pior da preocupação de saber o que os outros pensam é a ansiedade que isso causa. Nossa, muito, muito. Eu acho que, falando por mim, assim, as pessoas têm uma tendência a me dizer que eu passo uma imagem de que não ligo muito pro que os outros pensam, mas muito já falei na terapia, um tempo atrás, assim. Claro que ainda hoje, né, natural que a gente lide com algumas situações que a gente se importa, assim, com o que algumas pessoas pensam, em alguns momentos, em algumas situações específicas da vida, mas eu já falei muitas vezes na terapia de alguns momentos em que ela voltava com: mas alguém te disse alguma coisa em voz alta? Alguém Nossa. trouxe isso pra ti? E aí eu ia exemplificar, assim, eu ia narrar a situação e não existia Quem a fala trouxe da foram pessoa. as vozes da sua cabeça. Foram as vozes da minha cabeça. É muito isso, né? A gente fica analisando, sabe, tipo, relembrando a situação e a gente faz essa leitura do que acha que o outro Sim. pensou. E às vezes chega a parecer real. De tanto que a gente Consegue consegue visualizar a pessoa falando, sendo que isso não Sim, aconteceu, e é a né? ansiedade que faz isso com a gente, nada mais do Total. que ansiedade, né? Total. Fabrica essas situações que de fato não existem e que se existem, se existiram, tipo, se Uhum. falaram algo, né, pelas costas, por trás, a gente não tem que se importar, né? Já começa, eu acho que parte daí. Mas é difícil não se importar. E eu também tenho essa coisa das pessoas acharem que, tipo, eu não ligo pra opinião alheia, não Uhum. ligo pra nada. Mas é que eu acho que a gente passa essa ideia por a gente realmente não se importar o que pensam da nossa imagem. Por exemplo, Tá. você não deixa de fazer uma tatuagem preocupada com o que os outros vão falar, não deixa de raspar a cabeça preocupada com o que os outros vão falar. Eu também, coisas relacionadas ao Uhum. meu estilo, à minha imagem,
não me afetam nem um pouco. Uhum. Mas as pessoas às vezes não imaginam que coisas relacionadas ao nosso comportamento ou ao nosso trabalho, Sim. essas coisas mexem numa insegurança, em Sim, algumas perfeito, feridas exatamente isso. que vão preocupar a gente, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, né? Tem muitas esferas diferentes da nossa vida, muitos âmbitos, muitas coisas referentes a nós mesmos que é possível a gente entrar nessa noia do que estão falando sobre. Não tô preocupada se vão falar que meu tamanco parece lona de circo, que a minha esposa já falou, sabe? Belíssimo, E eu não ligo, inclusive. eu amei, eu comprei, isso é uma coisa que não me afeta. Mas talvez numa situação alguém falar que ai, a Maria Eugênia fez tal trabalho ruim, eu achar que eu não entreguei bem um trabalho, eu vou me preocupar. Eu vou me Uhum, importar muito, às uhum, vezes mais do que eu devia. Você uhum. também, né? Sim, que a gente sabe que isso não vai é, rotular nosso trabalho, não quer dizer que nosso trabalho ou a coisa em questão que está sendo falada realmente seja aquilo que essa pessoa está falando, está rotulando, mas dá essa coisinha na gente, assim, de vem mais uma vez Não gostaria, né? esse lado de ser uma mulher que tá ouvindo isso, e aquela coisinha da síndrome de impostora, assim, já é uma coisa que é muito importante pra mim, é um lado importante da minha vida, né, meu Sim. trabalho e tal, e aí é uma coisa que talvez eu tenha uma insegurança, ou algo que eu gosto de ser caprichosa, como a gente já falou Sim. aqui, que eu gosto de me entregar, que eu Você se gosto de dedica, né? isso, Então eu é tenho uma difícil. dedicação, então é ruim ouvir essas coisas assim. E aí, quando a gente coloca pra fora, se expressa de que não bateu bem isso, vem esse retorno de, nossa, mas tu é uma pessoa tão livre do que os outros pensam de ti, Sim. tão sem se importar pro que os outros falam, enfim. Isso só mostra como que a gente tem que estar constantemente trabalhando na nossa autoestima, na nossa segurança, Sim, nessa blindagem que a gente tem que criar para que certas coisas não nos afetem. Porque sim, é isso, às vezes você consegue estabelecer isso em uma área do seu pensamento ou da sua vida, mas em outra ainda tem ali um teto de vidro muito sensível que sim, muitas coisas vão, sabe, tipo, pelo menos rachar, fazer uma rachadurinha vai, sim. se a gente não conseguir fortalecer. E isso que você falou de, tipo, ficar pensando, eu não quero que pensem isso, eu acho pior ainda, me deixa mais revoltada quando eu sei que o que vão pensar, o que estão pensando é mentira. Sabe, tipo assim, é o Nossa, claro, contrário de algo. claro. Tipo, vão pensar que eu fiz isso por preguiça. E na verdade, não foi Eu por não tinha as preguiça. ferramentas necessárias pra fazer, Ou uma coisa ou tipo, sei lá, eu estava num quadro de depressão, sabe? Que eu não sim. conseguia levantar da cama e vão pensar que eu fui preguiçosa. Então, Uhum. quando você fica pensando que estão pensando o contrário do que é a realidade, aí eu acho que fica mais difícil ainda, mais revoltante, mais, tipo, noiante, sabe assim? Sim. Cria uma ansiedade ainda maior. Mas a gente tem que ter também sempre em mente que a gente não vai mudar a mentalidade das Não. pessoas. Tipo assim, a gente não vai mudar o pensamento, a imagem que criam de nós. Acho que igual a gente falou já num outro episódio da imagem de vilã, sabe? Sim. A gente não vai mudar essa imagem. Então é muito mais trabalhar para não se afetar do que ficar tipo se esforçando para querer mudar a cabeça de uma outra pessoa. Isso não vai Sim. acontecer. A gente cresce achando que tem como a gente ser lido, se a gente se explicar melhor, eu vou Sim. conseguir fazer com que a pessoa me entenda melhor. E a gente acha que isso dá uma garantia de que a gente vai conseguir meio que não manipular, mas ter certeza de que Controlar. como isso, controlar o que o outro vai achar da gente. Sim. Mas não tem como, É não tem, é impossível. impossível, assim como não é possível com que os outros manipulem ou controlem o que a gente acha das coisas, das pessoas, de situações, enfim. A gente vai Isso é estar muito fazendo. desgastante. A gente também ocupa o outro papel de pensar coisas sobre Isso, as outras sim, pessoas. É inevitável, né? sim. A gente tenta, pelo menos eu tento, assim, conscientemente, diminuir sempre o meu julgamento sobre os Uhum. outros, meus preconceitos. Mas falar que, nossa, nunca vou pensar algo. Não, é impossível. Não A tem gente como, tá o tempo todo é fazendo isso, né? do nosso ser. Não É, tem do como viver em do viver em sociedade. sociedade. A gente tá sempre julgando. Mas para além do viver na sociedade offline, temos aí, né?
dentro da nossa vida, meio que o tempo todo na nossa vida é a internet. E uma coisa que até a gente falou lá no textinho de abertura é a tal da ego search, você procurar o nome no Google. Já fez isso? Então, já, mas assim, eu não sou famosa, então é meio que perda de tempo. No meu caso, só vai ter eu no Jus Brasil, eu acho. Quem for procurar vai me ver no Jus Brasil. Quantos processos? Vê lá quantos processos. Quiser me ajudar, gente, estou aberta. O Serasa. Oi, Vai. veja seu score. Antigamente ainda aparecia, tipo, lista de vestibular que passou. Não sei Sim, se hoje eu ainda fiz isso quando a aparece. gente tava aqui vendo a lista sobre o que conversar, né? O nosso rascunho de roteiro. E aí eu fiz essa pesquisa. E veio isso, veio o TCC da Aham. faculdade, veio aí os perfis, né, das Nas redes redes. sociais, e veio também a lista do vestibular. Então, aparecem essas coisas. Mas é isso, tipo, nós não somos famosas, então, ainda, brincadeira. Por enquanto. Mas realmente não vão ter discussões na internet sobre nós, não vão ter hashtags falando, Sim. sabe? Algo assim, comentários. Mas eu acho que para as pessoas que têm visibilidade, uma visibilidade maior, que são pessoas públicas, o perigo disso é assim. Fica uma linha muito tênue entre a curiosidade e o masoquismo, assim, porque é uma tortura. Muitas vezes eu acho, tipo, você vê as pessoas ali abertamente falando sobre você. Nossa, sim. Porque não é que estão falando sobre você no estilo depoimento gravado pra festa de 15 anos. Sim. Sabe? Que estão falando coisas lindinhas. Ai, a Pri é uma amiga linda, Sim. incrível. Não, sabe? Sim. Eu acho que é um dos motivos de que as pessoas costumam ter um assistente, alguém que lide com as redes sociais e as Sim. contas delas, né? Porque aí não precisa ser a pessoa que. Não que isso vá te impedir de pesquisar sobre, mas não vai ser. Não vai te dar tanto tempo online ali, mexendo nas coisas, nas contas, enfim, para te dar essa liberdade de poder ter acesso tão fácil, sabe? Ao teu nome, Diretamente, às tuas coisas. Tem como filtrar, Porque né? dá pra coringar bem fácil. E tem como filtrar, fazer uns filtros pra, tipo, não chegar até você, publicações com. É? Eu acho que eu já ouvi falar disso. Você consegue, tipo, cancelar publicações que tenham a ver com a palavra tal. Tem umas coisas Aham. assim que eu acho que são coisas que ajudam bastante, Uhum. caso, né, num caso como esse, coisas que afetam muito pessoas que estão ali muito publicamente. Porque além da ego search ter esse perigo de você ver opiniões das pessoas sobre você, pessoalmente, sobre a sua aparência e tudo mais, existe uma armadilha muito grande que vem com as redes sociais e com a internet, que é de ficar medindo o seu próprio valor por esses resultados de busca. Sim. Então, assim, vamos supor que você tem um nível de fama, uma visibilidade, um reconhecimento. E aí você procura seu nome no Google e não vê nada. Já dá um baque na pessoa. Ou você Sim. procura e vê pouca coisa, ou vê só coisa ruim, não tem nada de bom. Sim. Então, assim, a armadilha da pessoa começar a medir o próprio valor, a própria qualidade do trabalho e coisas do tipo, através disso, através só da opinião alheia, é muito perigoso. Nossa, super. Muito perigoso. E é muito bizarro, né? Como foi construído na nossa cabeça de que se não tá na internet não existe. Total, total. Não, assim, precisa estar online para aparecer, meio que também vendo que se não é visto, não, quem não é visto não é lembrado, Aham. mas essa coisa de que precisa existir online para existir no mundo, para ser Sim. conhecido. Então, é muito isso, assim, chega a dar pode acionar alguns gatilhos, sim, Muitos, assim, muitos. te procurar quando tu tá nessa tentativa de buscar algo ou se provar de alguma forma, enfim, pode ser bem constrangedor. Confesso que eu procurei já o podcast pra ver Aham. o que teria, assim, mas aí é muito mais nessa questão de ver o resultado, sabe? Tipo assim, tô Sim. aparecendo, as pessoas encontram. Uhum. No caso do podcast, a gente depende desses números, da visualização e tudo mais, pra que esse projeto ganhe uma dimensão do tamanho que a gente gostaria. Mas eu até já pedi pro chat GPT, você já fez isso? Não.
perguntar: "O que que é o Ninguém Tem Que Nada?" E ele fala: "É um podcast, blá-blá-blá". Eu não lembro se foi o ChatGPT ou a inteligência do Google, Tá. mas foi a Duda que me mostrou: "Olha que legal, ele fala os nomes de vocês e tudo mais", sabe. E aí você Tá. fica com aquela sensação de tipo: "Nossa, Ai, que existe", legal. sabe. É Sim, eu muito essa existo. sensação do o projeto existe, sabe, tem algo ali, essa Uhum. coisa maioral que da internet e tudo mais, que Sim, está validando que aquilo existe, né. É muito sobre sim, validação. sim. Mas eu também acho que tem um ponto de que o nosso projeto, ele é online. Sim, sim, Né? Sem a é. internet, esse projeto, Ninguém Tem Que Nada, não existe, né? O podcast não existe, vamos Aham. colocar. Fora do Porque no mundo offline, porque a gente precisa da plataforma para entregar para as pessoas, enfim, sim. dos formatos. Mas eu acho que não chega a afetar num ponto pessoal Sim, nosso. sim, sim. Claro, traz essa, essa questão do ego, de se ver lá e falar, ai, olha, da Maria Eugênia, da Priscila e Aham. tal. Muito legal, é gostosinho, não vamos negar, né? Não vamos fazer aqui a sonsa. Mas eu acho que é mais assim, como é um projeto que depende disso, é interessante ver, É, é. sabe? Mas é a questão de, como pessoa, ficar se procurando o seu próprio nome. E aí, uma questão de, tanto no online ou no offline, ficar se buscando o seu nome na boca das pessoas, ou, ai, ficar perguntando para os amigos o que Nossa, o falam, que o o que. outro falou pra ele, Quando eu né. saí, falaram tal coisa, perguntaram, ficar nessa Uhum. curiosidade, nessa coisa. É meio que o querer ser visível nos olhos dos outros é a receita pronta para se tornar invisível, Nossa, gente, uma salva de sabe? palmas aí. Porque tu acaba sumindo, né? Eu quero tanto agradar aqui, agradar ali, mas aí quem eu sou? No que eu, quem eu A realmente sou? essência, né, vai É, embora. porque tu tem que entender que quem tu é vai desagradar alguém, não tem como, é impossível. Impossível Sim, agradar todo mundo, não sim. tem como. Às vezes Ainda bem. a gente se desagrada, Sim, várias atitudes minhas eu sabe? falo: Aqueles dias que a gente "Nossa". acorda chata Ou também. de lembrar alguma coisa que eu fiz e falo: "Nossa, não foi legal, não vou fazer isso de Sim, novo", sabe, e que não bom, é né? uma é a autocrítica e não o julgamento. Então, assim, também entender que vai ter gente que não vai gostar da Uhum. gente, e é esse negócio que a gente falou, de não entrar nessa fantasia de que é possível controlar a própria imagem, de que é Sim. possível na verdade não é nem controlar a imagem em si aqui, fisicamente, tipo assim, você vai controlar o que você coloca em você e como você se apresenta, mas a imagem em si como essa coisa subjetiva, que é o que passa para o outro, é impossível controlar isso. Sim, tipo, Cada ai, um linguagem vai corporal e o jeito que cada um fala vai e absorver o de uma forma, sim, porque cada um sim. vai ter uma referência, então Alguém pode te achar muito interessante, alguém pode te achar muito prepotente, pode parecer que tu tá se achando, pode parecer que tu tem muita propriedade do que fala, tu sim, pode parecer inteligente pra alguém, outros pode burrinha para parecer. outro, Não tem não tem como, como. sabe? É muito mais sobre identificação, né, tipo, entre as pessoas. E também, sim, ver, eu acho que as pessoas que estão ao seu redor, sabe. Se também são pessoas que estão o tempo todo te julgando, te criticando, falando coisas maldosas, aí é bom repensar também, né. Sim. Não é só: "Ai, vou relevar tudo Uhum. que alguém Eu fala". sou assim e doa quem doer. É, também vamos Sim, lá, né, sim. espera lá, os 2 lados estão Sim. os extremos nunca são bons, né. Exatamente. A gente fala bastante aqui do Não Importa, do podcast, Sim. do Porta dos Fundos. O Gregório falou sobre um exemplo de, as pessoas falam, o melhor conselho, seja você mesmo. E o que é Sim, ser você sim. mesmo? E aí ele fala sobre um amigo dele que era sempre a mesma pessoa com todo mundo. E aí no quarto, tipo, com ele, quando eles eram adolescentes, ele era tipo, falava palavrão, isso aqui, né? Isso aqui lá. E falava besteira e tal, e depois a mãe dele chamava eles pra comer, e ele ficava falando, tipo, falando de menina e falando palavrão na mesa Da mesma também, forma, não né. tinha um certo filtro ali. E eu acho que isso é necessário, né? A gente tem esse traquejo, Uhum. né? A gente tem essa coisa que faz a gente ter, não uma mudança de personalidade, não é isso, né? Não, não é ser Não vou ter falso, né. 200 caras, cada um uma pessoa, não é isso.
Mas a gente é normal do ser humano Com a gente certeza. agir, se mostrar uma personalidade para nossa família, uma personalidade Numa para entrevista nossa. de emprego, Perfeito, isso. Ter uma linguagem com nossos amigos do trabalho, nossos como humor. amigos. E isso, como humor. É diferente, é muito diferente. Sim, sim. Eu acho isso muito legal. Me lembrou de uma coisa de quando eu fiz faculdade de letras. Tinha uma professora de linguística, não lembro se era. É que faz muito tempo, né? Infelizmente já Chique. faz Ai, tempo. faculdade de letras, eu acho lindo. Ai. E tinha uma frase que me marcou muito, assim, uma ideia que eu levei para sempre, que não tem nada mais incrível do que você conseguir ser poliglota na sua própria língua. Que é muito sobre isso, de tipo assim, você ter maneiras e dialetos, vocabulário para falar diferente em várias situações, porque nunca vai ser igual. Você não vai falar igual na entrevista de emprego, você vai usar uma linguagem Sim, mais culta do que quando você está com seus amigos no bar, do que quando você vai falar com a sua mãe, pedir um conselho. sim. Sabe assim, você conseguir falar todas essas línguas diferentes dentro da sua mesma língua, é muito isso que você falou. De Ai, que tipo assim, você ter bonito. maneiras de se comportar diferente em outras situações e sempre sem lidar, né? Sem se preocupar com o julgamento dos outros. Porque viver desse jeito, sabe, com essa vigilância Uhum. constante sobre si o tempo todo, gente, isso é impossível, é muito cansativo. Nossa, desgastante E eu acho demais. que, como mulher, a gente já tem uma autovigilância muito grande que já é cansativa em diferentes situações, sabe? Não só com a preocupação dos outros falarem da gente, que é maior já do que a dos Uhum. homens, tenho certeza absoluta, Sim. mas é muito também assim da nossa própria segurança, sabe? Coisas que a gente Sim. falou, a gente já tem uma autovigilância de como eu vou me comportar para não achar que eu tô dando bola, que eu tô dando em cima de alguém, que eu tô, sabe, Uhum. disposta a qualquer Tipo, aqui eu coisa. não posso ser muito simpática. Aqui eu. Sim, não posso dar abertura assim ou Uhum. assado. Então, a gente ainda trazer essa autovigilância constante para outros momentos que nem são dessa necessidade de sobrevivência, gente, ninguém vai conseguir viver, ter uma vida tranquila, leve, em Sim. paz e aproveitar a vida, né? Não é só Sim, sobreviver, é aproveitar a vida. sim, sim. E aí, em paralelo a isso, voltando para a questão online de estou aqui tentando agradar a todos, mas também estou aqui rolando meu feed para ver quantos likes deu na minha foto, Sim, que é a vigilância online de eu estar agradando, performando, né, ali nas minhas redes sim. sociais e estar sendo aceita e Querida, querida, isso. você olha quantidades. Que eu comecei a fazer? Eu olhava muito antes e me dava uma bitolada, eu ocultei. Ah, é, né? Porque Aham, porque depois daí depois de eles um fizeram tempo fizeram essa. pra ocultar, e aí eu ocultei e me deu paz no coração. Às vezes a Duda fala pra mim, ai, um estabelecimento comercial aleatório da cidade vê meus stories, ela fala. E aí eu falo assim, putz, não sei se vê os meus, porque eu não olho quem Ah, visualiza, isso às vezes eu sabe? olho, mas assim, quantidade de curtida em foto, isso eu ocultei. Eu nem sei se o meu é Tipo, oculto ou não. não, porque eu não olho. De Tá. verdade, assim, isso é uma coisa. É que eu sou muito, assim, desprendida Uhum, de redes sociais, sabe? É uma coisa sim. que, sei lá, de vez em quando eu abro as mensagens, as pessoas até ficam bravas comigo, eu estou tentando melhorar. Mas acontece o mesmo com essa questão de Tá. curtidas e de visualização. Realmente, isso é uma coisa que não me afeta. Uhum. Que não me importo, não me eu acho que de falar que eu nunca vou olhar quem viu os stories, dependendo se você postou uma coisa muito assim, tipo assim: "Nossa, só que tá um bafo. Tem gente que eu Tá. queria que visse que eu tô", Tá. sabe assim? Mas quando é mais assim, vai impactar alguém. Dá uma vontadinha de Tá. falar assim: olha como eu tô, querida", Tá. sabe? Mas é muito raro, tipo assim, muito raro eu clicar pra ver quem viu, assim. Uma coisa que eu gosto de fazer é ali em quem visualizou, ver quem deu coraçãozinho, que eu acho muito Ah, fofo. tá. Mas é quando eu posto, tipo, meus cachorros, eu vejo Isso, quem deu isso. Eu coraçãozinho. vejo Sim, também. sim. Aí eu subo ali e só vejo quem deu coraçãozinho, acho fofo Aham. e sigo Isso, vida, assim, sim. não fico É uma rolando. relação saudável com essa rede social, enfim. Eu acho que nesse caso meio que se cumpre o propósito, sabe? Tipo, compartilhei, pessoas que eu gosto mostraram Sim, seu afeto, verdade. estou feliz,
vida que segue, fecho ali, vou viver minha vida. Uhum. Sabe? Não é tipo, vou ficar olhando quem visualizou a minha foto de biquíni, vou dar zoom, vou, sabe Ai, assim? sim, Tipo, sim, não. sim. Nem posto foto de biquíni, mas enfim. Não vá nessa esperança no meu Aham. Instagram, tá, querida? Não vai stalkear buscando um fio dental. Autoestima, ó, que amiga. Mas eu acho que para além dessa preocupação com a validação, com as respostas, as curtidas e tudo mais, eu acho que existe o que está muito ligado a essa ansiedade, esse medo do preocupar com o que os outros pensam, é um medo de ser mal interpretado. Hum. De não me entenderem, de não entenderem o que eu quero dizer, Uhum. sabe? Assim, aquele desespero de. Igual eu falei aquela hora que a gente tava falando, me dá um ódio e um desespero de querer resolver quando eu vejo que a pessoa entendeu errado. Tá. Sabe? Tipo assim, não entender que eu falei aquele comentário mais direto, eu dei aquele conselho mais direto porque eu quero o bem da pessoa e a pessoa achar que aquilo é uma ofensa. Tá. Sabe, assim, e eu saí como ruim, sendo que a minha intenção era ser Sim, boa, sabe? Esse sim, medo de que, tipo, ser mal interpretada mesmo, sabe? Nas sim. situações da vida. E aí eu acho que o fato de, vamos supor, se nesse caso tu não falasse, dane-se, não me importa o que essa pessoa pensa, aí eu acho que é um pouco de falta de educação, falta de noção mesmo, né? Nesse caso, Assim, se aí faltasse esse interesse pelo que a outra sim, pessoa tá pensando. sim. Aí eu acho meio Essas pessoas que perigoso. são tipo assim, eu sou assim mesmo, eu falo mesmo. Sincerona, sincericídio. É sempre a que fala, eu sou intensa. Aham. Eu sou muito Nossa, sim. E intensa. aí é um tiro no próprio pé, assim. Sim, Quando olha pro lado, não tem ninguém mais perto de ti, porque ninguém te aguenta mais. De tão total. intensa que tu é. Mas é porque eu acho que, para além dessas pessoas sem noção, que aí eu já acho que é sem noção, nem Uhum. cabe, né, a gente falar, destrinchar muito dentro desse assunto, mas eu acho que tem um desconforto muito grande quando a gente se sente não compreendido, sabe? Eu, pelo menos, é um desconforto que para mim me gera um desespero. Eu Tá, quero tentar resolver. tá. E isso é algo que eu venho trabalhando para que não me afete tanto por esse meu ímpeto, essa coisa que eu tenho de querer solucionar as coisas. Uhum. E aí, então, nessas situações, às vezes eu ainda tenho essa sensação de querer solucionar, só que de fato eu não vou solucionar, tipo, eu não vou abrir a cabeça da pessoa, fazer uma lobotomia e Sim, botar o que eu acho, tipo assim, o que eu quero, como eu quero ser interpretada. tá. Não tem como, sabe? É, Então, é tentar a gente fazer na própria cabeça, porque é o que está ao nosso alcance, é mudar a nossa sim, cabeça e não a do sim, outro, né? sim. Mas assim, já aconteceu comigo de eu me explicar depois. Assim, aconteceu uma situação X e eu falei algo, depois cheguei em casa, a ansiedade te faz colocar a cabeça no travesseiro e falar: talvez eu não fosse legal ter falado isso. Mas ficar, tipo, Remoendo, tipo, remoendo a nossa, essa pessoa conversa. deve ter me achado muito merda que eu falei tal coisa, sabe? E aí, na próxima vez que encontrei a pessoa, eu fui me explicar e no meio da minha fala eu já me arrependi. Não, e às vezes a pessoa nem E a lembra, pessoa não não lembrava. sentiu aquilo que você E achou. aí ela olhou pra mim e ficou tipo, Pri, não, nada a ver. E eu fiquei assim, ai, o que que eu tô fazendo? Por que Para não de abre um falar. buraco aqui Eu agora? falando e a cabeça assim, para. E eu, sabe? Sim. Então, assim, às vezes é aquela coisinha de a pessoa não nem tá aí, sabe? Claro, se é um caso de a pessoa falou, nossa, Te a deu um Priscila, toque, né? a Priscila realmente me magoou nisso aqui e fez essa leitura errada de ti, né? Cabe, eu acho, tu a conversar com a pessoa, ó, Ainda não mais se foi for uma pessoa isso, importante né? na sua vida, né? Exatamente, sim. Com certeza. Mas nesse caso que eu fiquei fritando de ser mal interpretada, nossa, gente, foi doideira demais, assim. E aí eu fui consertar um negócio que não precisava de conserto e que no fim das contas na minha cabeça eu caguei. Foi só um desgaste, né? Foi Só um total. desgaste. E o pior, e quando é conversa de WhatsApp? Ficar lendo. Porque ali não, Nossa. aí não é só a memória da conversa, tá registrado, né? E quando é escrito, depende toda da interpretação, Sim. sabe? De como a pessoa vai fazer a leitura e vice-versa, Mas né? De é como tu vai fazer a leitura da um bom pessoa. dia, a pessoa pode ler bom dia ou pode ler bom dia. Um oi, só um oi, Sim. quantos Oi. oi, sabe? Total, é muita loucura, assim. A gente tem que tentar, pelo menos, ou trabalhar para soltar tudo isso que não tá no nosso controle.
que é a interpretação do E é outro, é tão a visão do difícil, né? Não outro. vamos dizer que é Muito fácil, é difícil. difícil. Porque teve até uma coisa que eu anotei aqui, que era isso de aceitar que tem algumas versões nossas que não são nossas, que não são Uhum, o que a gente. E aí isso me despertou uma dúvida que eu queria trazer aqui pra gente refletir. Se essas versões nossas que existem não são nossas, é tipo, são versões que outra pessoa criou, e aí a gente pensar que, tudo bem, não sou eu, ou a gente aceitar que é um eu seu que existe, só não é o mesmo que você enxerga. buguei. Ó, vamos lá, de novo, vou tentar, porque às vezes eu vou falando e não consigo. Então, assim, tem a sua versão que o outro enxerga. Aham. É aquilo que o outro criou. E a gente tende a pensar, tipo assim, tudo bem ele pensar isso sobre mim, eu não sou assim. Tá. Mas talvez a gente se questionar se, eu não sou assim, ou na verdade existem essas outras versões suas que são você sob o olhar do outro. Hum. Porque existe você sob o seu olhar, mas existem outros vocês Tá. que são o que os outros Tá. veem. Que é muito quando a gente vira para um amigo que tá, sei lá, a Pri fala assim: eu tô me sentindo assim. E eu falo assim: amiga, eu queria muito que você se enxergasse com o meu olho. Tá. Sabe aquilo assim? Porque nunca a Priscila que eu vejo vai ser a Priscila que você vê. Sim, sim. Sabe? A gente tem que aceitar que existem essas versões Aham. nossas e o outro vai ver coisas que você não vê, tanto boas quanto É, eu ia dizer, ruins. tanto pro bem quanto pro mal, assim. Olha que coisa para levar aí pra vida, que reflexão, que pensata, a pensata do E eu dia. acho que é bem tendencioso também de que a gente queira levar o que é bom como verdade e o que Lógico, é ruim não me pertence, né? lógico. Várias vezes na terapia, situações que eu tive atitudes ruins, eu tive aquele, sabe, aquela coisa imediata de falar, nossa, parecia que não era eu fazendo aquilo. E o meu terapeuta olhar pra mim e falou assim, era você sim, anjo. Só que era um lado seu que você não gosta. Uhum. Que você é a sombra, né? É aquele lado Sim, o sombra que a lado gente não sombra. quer aceitar, mas a gente tem. Muito que bem. Vamos soltar o Viu que não só? está no nosso controle e aceitar essas versões boas e Sim, ruins que nós sim. temos. E eu acho que além de aceitar que essas outras versões existem ou não existem, enfim, né, na cabeça das outras Uhum. pessoas ou realmente eu, existe a possibilidade de não querer saber. Que é ótimo. Maravilhoso. Eu acho que é maravilhoso, assim, parar de ficar procurando, sabe, Sim, coisa pra se sim, machucar, confiar mais no que você vê sobre você mesmo, sim. sabe, em como você tá. É muito trabalhar em si, igual eu Isso, falei, com tipo, equilíbrio de novo. pensar que o que você pode mudar e controlar, mas não tudo, é você mesmo, são suas atitudes, é a sua maneira de lidar com o outro. Uhum. Então, pensar muito mais sobre isso e sentir um alívio de não querer saber o que o outro pensa, Sim, sabe? Eu sim. até anotei aqui para eu não esquecer de falar que eu acho que assim, o pior pesadelo, o pior superpoder que se pode ter é o de ler a mente dos outros. Deus me livre, Porque eu nossa. e a Duda, a gente estava recentemente assistindo a sequência do Animais Fantásticos e Onde Tá, Habitam, e tá, tem uma personagem que ela lê a mente. tá. Ela sabe o que os outros estão pensando. E eu fiquei o tempo todo pensando, gente, isso é horrível. Talvez quando eu fosse mais nova fosse algo que eu falasse, Ah, a eu gente ia queria amar, saber. claro. Mas hoje em dia, obrigada, ainda bem que não existe esse Eu ia ser superpoder. surtada 24 horas por dia. Não tem como ser feliz sabendo tudo. Porque mesmo que é uma pessoa que você ama, vai ter um momento, tipo, sei lá, pensa assim, o seu cônjuge. Você ama aquela pessoa, vocês moram juntos, você convive. Vai ter um momento que a pessoa vai fazer algo que você internamente ficou tipo assim, ai, que ódio, eu quero matar. Uhum. E aquilo vai passar. Porque, Sim, tipo, foi algo momentâneo e tal. Imagina se a tudo ali, esse momento e outros momentos, a pessoa tivesse sabendo absolutamente tudo que você pensa. É sim, horrível. sim. Horrível. E quantas vezes a gente mudou nossa percepção sobre outra pessoa, sabe? Sobre outras E tipo assim, se coisas. a gente ficar preso o que outras pessoas pensam da gente, amanhã a pessoa pode não pensar, às vezes a pessoa pode pensar bem e depois, tipo, falar assim, nossa, tal coisa que a pessoa falou, nada a ver, Uhum. sabe? Então, o rolê da ignorância é uma bênção, Sim, sabe? sim. A ignorância é uma bênção e praticamente uma liberdade
psíquica. Nesse Sabe ponto, assim? com certeza. Porque, nossa, sério, é se livrar de amarras, de ficar, meu Deus, estou performando de acordo com o que a Maria espera de mim? Será que ela está gostando de mim? Já Será que, conversamos muito sobre isso entre né? nós aqui Sim, nos bastidores, assim, em sim, no relação às offline aqui. expectativas sobre o podcast, de tipo, Sim, ai, Maria, eu tô com medo de que eu acho que eu não entreguei, que eu não tô. total. E eu, tipo assim, Priscila, eu achei que foi tão gostoso gravar esse episódio. Sabe assim, coisas que. Até visões, percepções diferentes de nós duas sobre o mesmo episódio, né? Sim, com certeza, já aconteceu. Então, gente, só solta, sabe? Se Sim. liberta dessa loucurinha de querer controlar o que o outro pensa sobre você e de querer saber o que o outro pensa, sabe? O próprio podcast nasceu disso, né? Sim, de não De ter que dar uma nada. liberada aí, porque senão a gente sempre vai ficar catando coisinha. Já dizia Xuxa, libera geral, então libera. Tava demorando, né? Tava. Mais Voltamos. uma frase aí, gente, olha só que sabedoria. Libera geral, Não? libera geral, libera geral. Então libera. Libera. E vamos liberar belas indicações Bora liberar. para esta galera? Libere geral. Liberes o tem que. Ai, gente, vai baixar um pouquinho a vibe, mas eu vou, tá? Não, Vem comigo que eu vou. Vamos. A minha indicação de hoje é o livro Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy. Sabe aquela atriz que fez a Sam do iCarly? Aquela loirinha? Ah, sei, Ela. sei. Nossa, é pesado. Pesado. Tá. Pesado. Esse livro, ele não é só sobre a relação abusiva dela com a mãe, mas ele também é sobre viver sobre o olhar constante. A Janet, ela é uma atriz, né, que ficou conhecida como a Sam, e no livro ela também fez aquele Sam Cat, que é com a Ariana Grande depois, que a Ariana Eu Grande não tinha um cabelo assisti, mas vermelho. Eu também não, mas já rolou isso. sei, sim. E ela fala até um pouco sobre isso também no livro. E no livro ela conta como que ela foi crescer sendo observada, moldada, avaliada e dirigida desde criança, né? O corpo dela, as emoções, a carreira, a imagem pública, tudo passada pelo filtro do que vão pensar antes mesmo de ser um pensamento dela. A mãe dela, que foi quem criou esse holofote, assim, que virou esse holofote para a cabeça dela, né? Que condicionou ela a ser essa pessoa tão pública assim. Então, é bem direcionado à mãe em si, mas traz muito, muito essa visão de o que estão pensando de mim e, nesse caso, um exemplo muito, muito forte, porque é uma pessoa pública, muito mundialmente conhecida. Aí traz notícias dela em revistas, outdoors Nossa. e, assim, muitas especulações. E aí é muito interessante que, enquanto eu lia o livro, ela fala assim, na notícia... no ano tal, 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 eu saí na revista tal, ou no site tal, e aí tu vai pesquisar, tem a foto que ela Caramba. fala sobre. Então é muito doido, assim. Ela fala, falaram sobre o meu corpo de tal, tal jeito, na foto tal, e tu E consegue muito ver. jovem, né? Muito É muito nova. delicado, é muito sensível, mas é muito interessante, assim, a leitura, sabe? É bom pra poder exercitar, assim, sobre o que a gente tá trazendo desse olhar mais cauteloso, assim, sobre essa preocupação, sabe? Esse livro, ele mostra como a obsessão pela aprovação extrema não nasce do ego, ela nasce do medo, né? Ela tinha o medo de perder o afeto, a segurança, esse pertencimento. Ela não queria ser admirada, ela não queria ser enaltecida, assim, mas ela só não queria ser rejeitada, sabe? O tempo inteiro, se fizer isso, muito que bem, está sendo amada, mas se não fizer, não gostamos de ti, então bate aquele desespero desde criança na história dela. Esse título, né, de Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, ele choca bastante, mas é que quando a mãe dela morre, o sentimento de libertação é muito esmagador, assim, tanto é muito nítido, obviamente, para ela, mas quando a gente tá lendo ali, é uma sensação muito estranha, assim, é muito doido, assim, dá pra se colocar muito na situação, assim. Não é porque a dor em si acaba, mas é porque essa vigilância toda que a gente citou aqui, ela cai, sabe? Então, é justamente porque a mãe dela é essa pessoa que fazia ela ser tão exposta, assim.
E aí isso escancara toda uma verdade, né? Que muitas vezes as vozes que a gente tenta agradar aqui no offline, às vezes as vozes que a gente tenta agradar, elas já nem estão mais aqui, sabe? Nossa, Mas elas ainda continuam morando em algum lugarzinho na nossa cabeça. total. E aí a gente fica reproduzindo. Então, tá aí um conselho de um tem que, uma dica forte, mas bem Necessária, interessante, né? bem, Necessária. bem necessária. É isso aí. Arrasou. Agora eu vou vir com uma coisa mais Traga, por leve, favor. mais Leve, vamos de levinha. leveza. Eu trouxe uma música, gente. É uma música bem alegrinha. Chama Não Me Importa. É da cantora argentina Lali, que eu amo, que eu Me apresentei pra apresentou e Pri. eu amei. É uma música pop em espanhol, ou seja, tudo que eu amo, né? E essa música ela tem uma vibe assim muito de tipo libertadora, muito de ai, eu tô nem aí pra ninguém, sabe? É bem com esse sentimento, esse como se ela fosse um grito de liberdade. Tem muito essa sensação. É aquelas músicas que, tipo, é gostoso você colocar bem alto no carro e sair dirigindo, assim, na estrada, cantando, se sentindo muito foda, muito poderosa. Eu Que adoro. delícia. Ela está na minha playlist de dirigir, tá? Tá. Porque eu tenho essa playlist. Eu trouxe um trechinho aqui traduzido rapidinho, que é o refrão da música, pra vocês terem uma ideia do que fala. E o clipe também é super legal, que ela tá, assim, andando pelas ruas de Buenos Aires. Tem uma hora que ela tá em cima do carro, assim, toda enfim, com essa coisa de gritar, essa liberdade de não se importar com o que os outros pensam. E então, ó, o trechinho que eu trouxe do refrão fala assim: Nunca fui o que esperavam de mim e não tô nem aí. Os que estiveram ao meu lado estão sempre aqui. O resto não importa. E as coisas que podem me dizer não me afetam mais. Acelero e sigo em frente. Quando quiserem, sabem onde eu estou. Então é muito tipo, sabe, bem nessa coisa de que ela fica respondendo, repetindo, nunca fui o que queriam de mim, eu não tô nem aí, não sei o quê. Delícia, gente. Bota pra ouvir, bota num Amei. momento assim que você precisar dessa sensação de liberdade, de se sentir fodona, dona da porra toda, sabe? Assim, poderosa, que é delicinha. Vamos E eu amei linkar. o quando quiserem sabem onde estou. Sim. Tipo assim, não vou ficar também lambendo ninguém não, minha filha. Não, vocês sabem onde me procurar, tô aqui. E é bom para treinar hablar espanhol, Acho porque muito somos chique. latinos. Eu acho, nem em português eu tô falando, mas eu acho muito chique falar em Não espanhol. é? Eu amo. E aí eu amo músicas. Eu Gente, sou, eu não sei falar nem oi, sabe assim? Eu acho lindo, lindo, as muito minhas lindo. playlists são só com letras em espanhol. Belíssimo. Eu sei, tipo assim, o que o RBD me ensinou nos 12 Ah, anos, que, tipo assim, foi um espanhol que eu entendia e reproduzia, um entendeu? portunhol, mas é maravilhoso. Começa daí. Eu me Ai, formei lindo, no eu acho Elite Way lindo School. demais. Colega de Mia e Roberta, graças a Sim, Deus. sim. Gente, Aí. é isso, É né? isso. A gente, ó, não vamos falar que a gente se importa em querer saber o que vocês pensam, mas sobre nós, mas a gente quer saber o que vocês pensam no geral. Então, deixa o comentário de vocês que a gente vai amar ter várias discussões, Sim, né? até porque a gente tá aqui pra trocar ideia com vocês, Sim, para né? criar essa Então, assim, o que que vocês comunidade estão achando sobre o podcast? sobre esse assunto. Tragam aí as suas experiências, Isso seus é importante. pensamentos. Então, não deixem de comentar, seja em qual plataforma for, a gente vai estar de olho. De seguir a gente também nas plataformas de áudio e nas redes sociais, @NTQN Podcast, nos nossos perfis pessoais também, que estão linkados na Sim. bio. E compartilhar, gente, com o máximo de pessoas que você puder e pessoas que você acha que talvez precisam ouvir este conselhinho aí de Sim, pra se parar de ser importar bitoladinha, menos. né? Que nem a gente. Menos doidinha da Menos cabecinha igual doidinha. nós. Isso. Vamos todas dar a mãozinha e ser menos bitoladinha. Vamos. Tá bom? Até o próximo. Um beijo. Beijos, beijos. Até mais.